Ai, Geisa, socorro! É tanto compromisso e ainda querem que eu dê conta do meu resultado. Como é que faz? Você também anda tendo esses momentos de desespero aí? Então, bora pro vídeo. Que hoje eu quero falar sobre como se organizar quando tiver muitos compromissos de reunião e compromissos com horário. Bora? Então vamos lá! Oi, tudo bem? Eu sou Geisa Oliveira, coach consultora de organização pessoal e produtividade aqui do Livre Organizada. E eu andei comentando com o pessoal lá no Instagram, quem não me segue, aproveita já para me seguir, porque lá a gente tem conteúdos diários, que eu andei numa fase, ainda estou numa fase de início de ano, de muitas reuniões, às vezes mais de uma por dia, e aí que eu ia contar como eu faço para me organizar quando acontece isso, quando a semana fica lotada e você se vê meio se descabelando. Então, eu quero te ajudar com isso hoje e te contar um pouquinho de como eu faço e que tem funcionado, para ver se você experimenta aí, se funciona para você também. Então, como eu sempre falo e vou repetir eternamente, assim, eu sou uma fã inveterada do planejamento semanal. Então, assim, a vida funciona a partir daí. Funciona a partir do planejamento, de um modo geral, né? Porque quando você sabe para onde você está indo, você conhece o caminho quando você faz um planejamento. Por isso até que a gente tem o curso online Reassumindo os Seus Planos, para te ajudar nisso, a ter o seu planejamento pronto, para poder direcionar as suas escolhas, as suas atitudes o seu planejamento mesmo, semanal e mensal, a partir de um plano maior. E então eu trabalho nessas fases principalmente com um planejamento semanal. Então, o que eu tenho para fazer naquela semana, como está a minha semana, é o que me direciona, é como eu consigo ver o mapa maior, e aí por isso semanal e não diário. Porque quando você faz a agenda só para um dia, se planeja para um dia, você não consegue ter uma perspectiva maior de como você pode distribuir as suas ações ao longo da semana, e aí você acaba ficando meio desesperada, querendo fazer tudo no mesmo dia, sendo que o seu horário está comprometido por conta das reuniões ou outro tipo de compromisso. Então a gente já começa pelo planejamento semanal, certo? Então, na hora de fazer esse planejamento semanal, eu começo pelos compromissos. Então, o que eu tenho de reunião com horário marcado, o que eu tenho de outros compromissos com horário marcado. E aí, agora, nessa fase, a gente já está voltando a ter os compromissos presenciais. Então, eu já tive momentos de reunião presencial e reunião online. E aí, quando a gente fala de reunião presencial, a gente tem que considerar, dentro do tempo da reunião, o deslocamento. Então, quanto tempo você leva para chegar, quanto tempo você leva para voltar, porque isso faz parte do horário de reunião que você vai ter que bloquear na sua agenda. Então, a reunião é presencial, a reunião é online. Quanto tempo vai durar essa reunião? Você sabe? Porque tem reuniões, né, principalmente de trabalho, que a gente sabe quanto tempo vai durar. Não, está programado lá para ser de 2 às 3. Então, você já consegue ter essa noção. E outras não. Outras dizem que vão começar às 2, só já sabe que hora acaba, né? Então, mas o foco principal é você que já conhece, sabe quanto tempo normalmente dura o tipo de reunião, e aí você já bloqueia na sua agenda esse tempo, para que você saiba que durante esse horário você não está desempenhando nenhuma outra atividade além das que envolvem essa reunião, de estar na reunião, né, de se comprometer em estar presente naquela reunião. E aí, então, partindo desse princípio, você então parte para os próximos compromissos ou as atividades de fato. Coloquei aqui na minha semana todos os compromissos, o que tem de manhã, o que tem de tarde, e aí você olha, tá, esses horários estão comprometidos, o que sobrou de espaço na minha agenda aqui para eu desenvolver as atividades. E aí é uma escolha pessoal, mas que eu recomendo eu parto para as atividades com prazo. O que eu não posso deixar de entregar essa semana, o que eu não posso deixar de enviar nesse dia.
Então, a brecha que tiver na minha agenda vai ser para isso. Então, eu tenho que entregar um relatório XPTO na quarta-feira. Então, eu tenho que, além de colocar lá no meu planejamento a entrega, a elaboração. Então, quanto de tempo eu tenho na segunda-feira para elaborar esse relatório? Cabe? Não cabe? Eu já venho elaborando, só preciso revisar? E aí você vai vendo tudo que envolve a essa entrega que tem que ser feita na quarta para ser a sua prioridade. Então, a minha prioridade número 1, quando a semana está muito cheia de compromissos, é o que tem prazo. O sistema que vai fechar, que eu trabalho com gestão de pessoas, a gente tem sistemas, então prazos de sistema, prazos de entrega são as prioridades número 1 que vão entrar ali no planejamento semanal. Então eu olhei e falei, não, preciso de tantas horas para fazer esse relatório. Cabe na segunda com esses compromissos que eu tenho? Não, vou precisar da segunda e da terça? Ou vou precisar começar antes, na semana anterior, por conta disso? Coloquei esses compromissos que têm prazos, aí eu avalio como está a minha semana para ver o que ainda eu consigo realizar, tá? Porque aí você, muitas das vezes, a gente sai de reunião com demanda, com encaminhamentos, então você tem que ter também uma margem ali no seu planejamento semanal para as urgências, que a gente sempre tem que ter, toda semana a gente tem que ter espaço no nosso dia, todo dia, para encaixar as urgências que surgem. Se não surgirem, é lucro, mas normalmente surgem. Então, a gente tem que ter esse espaço ali programado, meia hora, 1 hora que seja, alguma margem para que você inclua aí o que vai precisar realizar de repente, que surgiu do nada, e também levando em conta, de acordo com os tipos de reuniões que você vai ter, se há a possibilidade dessas reuniões te demandarem alguma coisa ainda naquela mesma semana. Se for algo que tem um prazo maior, aí você já deixa para programar para outra semana. Mas se não, se é algo que já é assim urgente, né, dependendo do tema da reunião, você já prevendo isso, já deixa ali uma gordurinha na sua agenda para você realizar o que pode surgir de acordo com a reunião. E aí só você pode avaliar o tipo de reunião, o que vai ser, para definir se cabe isso realmente ou não, tá? E aí é o que eu sempre falo, né? O planejamento, a organização é de acordo com a nossa realidade, de acordo com o que funciona pra gente sempre. Então não adianta eu te dar aqui uma fórmula de bolo, faz assim, bota 30 minutos para isso, 20 minutos para aquilo, e não tenha nada a ver com a sua realidade. Então, eu tô aqui te passando os conceitos e aí você adequa, ajusta, adapta de acordo com o que funciona para você, combinado? E aí, a partir daí, eu olho para o meu planejamento semanal, tá, já coloquei os compromissos, já coloquei o que tem prazo, que não dá para deixar de ser feito, já coloquei uma gordurinha ali para as urgências que podem surgir, sobrou alguma coisa, porque tem semana que não sobra, né? Tem semana que a coisa pega, que não tem jeito, a gente almoça trabalhando e faz como dá, que eu também sei que a vida é assim que funciona. Mas, de modo geral, isso não pode ser o padrão, não pode ser a rotina, isso é uma exceção, uma semana ou um dia que a coisa pega. Não pode ser como a gente leva a vida de fato, senão a gente vai estar sempre, né, estressado, sempre de coisas, por estar fazendo coisas além do que a gente tem capacidade, né? E aí, a partir daí, você olha o seu planejamento semanal para avaliar o que ainda se encaixa, o que cabe, o que não cabe. Eu preciso de uma pausa, eu preciso fazer backup, vou aproveitar que se não tiver uma urgência nesse dia, eu vou fazer algo aqui de organização, de jogar e-mail fora, aí você avalia o que funciona no seu dia. Eu normalmente aproveito para responder e-mails, para limpar a caixa de e-mail, que vamos ter uma conversa ainda em algum momento nesse canal sobre caixas de e-mail, tá bom? Eu prometo. Mas você aproveita, se não tiver uma urgência, se uma reunião for cancelada, em vez de você sobrecarregar a sua semana com essa expectativa, você ter em mente, e aí não precisa estar no planejamento semanal, mas você ter em mente outras atividades que você pode fazer caso tenha um tempo livre, tá? Então, vamos lá, como é que fica o nosso planejamento semanal quando o bicho pega, quando a semana está cheia de reuniões e compromissos com horários determinados.
Primeiro, coloca lá todos os compromissos com o horário e o tempo de duração de cada um deles. Segundo, atividades com prazo. Essas são as suas prioridades número 1, porque você tem que dar conta delas naquela semana, então elas vão se encaixar no que tiver ali de espaço entre esses tantos compromissos. Terceiro, gordura para urgência e para realizar demandas que surjam dessas reuniões. E quarto, ter em mente, mas não precisa estar na agenda, o que mais você pode fazer caso tenha algum espaço ao longo da semana. Você vai incluir uma atividade para se preparar para a próxima semana? Você vai envolver atividades de desdobramento dessas reuniões? Aí você vai avaliar e vai ter em mente o que você consegue encaixar aí no que sobrou de espaço depois de você ter incluído essas principais atividades ali no seu planejamento. Combinado? Então, se gostou, curte aqui esse vídeo, me conta o que achou, me conta como você faz o seu planejamento semanal quando você tem muitos compromissos. Também quero saber, vai que tem alguma forma aí que eu ainda não conheço, que eu quero testar e aplicar aqui também. Então, me conta aqui nos comentários, curte esse vídeo, compartilha com quem você sabe que vai gostar de saber esse conteúdo e estamos juntas até o próximo vídeo. Beijo!